Por favor, vamos colocar de pé. A gente vai orar pela vida deles. Fiquem aqui de frente. Como Milena falou, né? Primeiro, toda a honra e toda a glória a Deus pela vida deles e pela vida desses pastores, que com certeza, com direção do Senhor, está ensinando eles no caminho que eles devem andar. Isso me emociona porque eu tenho 4. E todo dia oro ao Senhor que eles sintam esse desejo no coração de servir ao Senhor, de buscar ao Senhor. E é muito lindo ver 2 jovens no culto de casais, falando para casais, e ainda não são casados, né? Então isso é o poder de Deus mesmo. Vamos orar, levanta as mãos para eles, por favor. Eu creio que eles são resultados de muito joelho no chão, muita oração, muito jejum, muito choro, mas também muitos risos e gratidão ao Senhor, de tudo que o Senhor tem feito e fará na vida deles, eu creio, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, exaltamos o teu nome, porque tu és fiel, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós te apresentamos a vida de Abraão e Sara, Senhor, como profetas aqui nesta noite, Deus. Como flechas, ó Deus, na mão do guerreiro, Senhor. Usa a vida deles, que eles possam pregar na ousadia do Senhor, para que eles possam passar para pais e filhos o seu recado, Senhor. Que eles possam, em nome de Jesus, trazer e ministrar a tua palavra, conforme o teu querer, Senhor. Usa-os, ó Deus, poderosamente, para que saiamos daqui com a mentalidade transformadas, ó Deus. Mesmo eles sendo filhos, ó Deus, mas nós cremos que eles falarão como filhos para pais, ó Deus. E nós cremos que nós seremos curados, nós filhos e nós pais também, ó Deus. Usa-os poderosamente mais uma vez. Nós aplicamos o teu sangue sobre a vida deles e declaramos que é apenas um começo de um grande ministério para a honra e glória do teu nome. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, Shalom Igreja. Shalom, eu igreja. sou Sara, irmã de Abraão. E eu sou Abraão, irmão de Sara. Pelo que parece, né, eu sou o caçula, mas alguns acreditam que eu sou mais velho. Graças a Deus. Eu tenho 18 anos. Eu tenho 21. E nós queremos trazer uma mensagem para vocês sobre carta aos pais. Exatamente. Nós, como filhos, quando recebemos o convite para trazer essa mensagem, nós ficamos muito felizes. Um olhou para o outro e falou: vai dar certo. E aí o Senhor tem ministrado o nosso coração. Já faz umas 3 semanas que a gente tem orado e pedido ao Senhor um direcionamento sobre qual a mensagem que nós iremos passar. E, inclusive, eu disse para ela, na verdade, como todo bom irmão mais novo, com uma irmã mais velha, ela chegou para mim ontem e falou: ontem ou foi hoje? Foi hoje. Abraão, vamos gêmeos? Então só um instantinho, peraí, rapidão. Agora estamos gêmeos. Agora estamos idênticos. Bem, pessoal, eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês em Deuteronômio 6, capítulo 6, verso 6 também. Nosso texto base está cercado nessa passagem. A palavra diz o seguinte: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará aos teus filhos, e delas farás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. No Deuteronômio 4, no verso 9, ele fala o seguinte, deixa eu abrir aqui: apenas ficai atentos, ficai muito atentos, para não vos esquecerdes das coisas que os vossos olhos viram, e para que elas não se apaguem do vosso coração durante todos os dias da vossa vida. Bem, nós sabemos que o livro de Deuteronômio é o último livro escrito da Torá. Foi escrito por Moisés
E uma das mensagens principais que esse livro quer trazer é sobre a obediência e a fidelidade de Deus para com o seu povo. E Moisés convida para que essa nova geração daqueles que foram peregrinos no deserto também servissem em obediência e fidelidade ao Senhor. Nós sabemos que esse nome significa segunda lei, porque Moisés, ele apresenta a lei que foi dada anteriormente. Passaram anos no deserto caminhando e já mudou a geração. Então Moisés, ele exorta essa nova geração a como seguir, a como amar e da maneira correta e sincera diante do Senhor. O ponto central do livro é chamar a obediência. Por isso que ele traz o famoso Shema. Ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor é o vosso Deus, o Senhor é um. Em resumo, ele é um apelo final, lembrando que o que Deus fez durante essa peregrinação e até antes, na libertação do povo do Egito. E ele fala que não precisam e vocês não podem repetir os erros que foram ocorridos no passado, permanecendo fiéis no Senhor. Um dos pontos centrais do livro de Deuteronômio é exatamente esse chamado do Senhor, para que os pais ensinem os filhos e que seja ensinado o conhecimento de Deus de geração em geração. Então, a partir daí, nós vemos a preocupação do Senhor, principalmente com que a sua história não seja esquecida, que os seus grandes feitos não sejam esquecidos, porque todas as gerações precisam entender e lembrar tudo que o Senhor fez. E é interessante que nesse livro, o Senhor não diz: anciões, vocês vão ensinar os filhos de todos sobre como deve andar todos e como os filhos devem obedecer aos seus pais. Não, essa responsabilidade, desde o princípio, o Senhor delegou aos pais. Então, isso é algo que vem desde o princípio, isso é algo que o Senhor nos ensina. E essa é algo que o Senhor coloca no nosso coração. Então, que o conhecimento de Deus seja passado de geração em geração. Nós trazemos uma observação sobre essa mensagem. Enquanto nós escrevíamos, nós oramos muito para que o Senhor direcionasse a coisas que nós vemos no dia a dia. E não só na nossa realidade, porque sabemos que cada pessoa vive de formas diferentes. Então nós oramos: Senhor, nós colocamos cada família em teu altar. Nós oramos para que a mensagem seja perpassada no dia a dia de cada família. E nesses pontos nós trazemos a atenção de que abram o coração de vocês. Nós oramos para que o coração de vocês seja como uma semente, uma terra fértil, ao qual a semente será introduzida e ela germinará. Então, nós cremos que essa palavra, ela é alvo para todas as famílias, aos quais nós não podemos negar e falar: não, essa não é a realidade da minha família, isso não é para mim. E nós separamos então a palavra em 6 pontos, aos quais nós vamos discutir aqui. O primeiro é ensinar, depois viver, comunicar, presença, expectativas e, por último, demonstração de amor. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bem, pais, nós sabemos que existem várias formas de ensinar. Em Deuteronômio 6, do verso 6 ao 7, ele fala o termo ensinar. E como nós podemos ver também na passagem de Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela envelhecer, ela não se desvie dele. Esse provérbio é muito tradicional e a gente conhece já de cor. E quando nós falamos sobre ensinar, o significado ele atribui a repassar ensinamentos, a doutrinar e lecionar. É importante considerar esse termo repassar, porque eu não consigo, como um pai, eu não consigo passar algo que não atingiu a mim primeiramente. Então, dessa forma, quando nós vemos muita realidade aos quais os pais falam: eu gostaria muito que meu filho tivesse nessa realidade, eu gostaria muito que meu filho aprendesse isso, eu queria muito que meu filho estivesse nos caminhos do Senhor, sendo que dentro da casa eles não conseguem ver essa forma de ensino. Então, algo que precisa ser priorizado e considerar é que tudo aquilo que vocês ensinam, vocês internalizaram, de forma a qual nós podemos ver de várias formas, seja de conversa, porque há a tradição oral, há a tradição escrita. Uma dúvida que nós ficamos é: Moisés escreveu o livro de Gênesis,
Só que o livro de Gênesis aconteceu, os históricos aconteceram anos antes, bem antes de Moisés nascer. E a pergunta que ficou, que a gente ficou caducando, como diz no nordestino, é como é que ele ficou sabendo e escreveu isso? Como é que ele registrou isso? E nesse registro a gente entende que os pais, de geração em geração, por meio da tradição oral, os pais ensinavam isso até que chegasse de família em família, de geração em geração. E essa mensagem foi registrada. Então nós consideramos que o ensino também dentro dos lares foi um dos meios aos quais a mensagem que nos atinge hoje, ela foi pregada e perpassada. Nós entendemos que há várias formas de ensinar. Como eu falei, seja pela forma de você falar, seja pela forma de você corrigir. E eu lembro muito de que meu pai me ensinava, e até hoje me ensina, por meio da correção. Então ele fala, ele chama a gente e ele senta: Abraão, isso aqui tá um pouco confuso. Vamos conversar um pouco. E aí ele começa a trazer à tona tudo aquilo que eu estava meio em dúvida, tudo aquilo que eu fiz de errado. E ele falava: Abraão, eu estou ensinando isso a você. Nós estamos conversando. Essa é uma das formas de como nós podemos se comunicar e como eu posso ensinar a você. E o melhor era quando ele falava: porque eu já passei por isso. E ele falava: essa mensagem que eu digo a você é a mensagem que eu já vivi. Então, nós podemos entender também, diante da psicologia, que o cérebro da criança ele é muito plástico, ele é muito maleável. Então, há algo chamado neuroplasticidade. Então, quando você vai ensinar algo à sua criança, ela está bem disposta a aprender. Então, se você fala: não coloque o dedo na tomada, mesmo que ela seja um pouco teimosa e permaneça colocando o dedo na tomada, vai haver um tempo em que o cérebro dela vai ativar alguma chave e vai dizer: não, eu não posso colocar o dedo na tomada. E ela vai aprendendo por meio de experiências, ela vai aprendendo por meio do ensino que os pais vão passando, e o ensino exige paciência e repetição. Então, o ensino ao jovem, ao adolescente, requer muita paciência e requer também muita persistência. O segundo ponto que vamos discutir é viver. Bom, quando nós voltamos a Deuteronômio 6 a 7, nós vemos o quê? E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, é uma palavra contínua, é um ensino constante, mas também é algo vivido. Quando nós voltamos os versículos acima, nós vemos no versículo 4, dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então, esses são os versículos que antecedem o ensino de como é que deve ser mostrada e ensinada a palavra. O que é que o Senhor quer nos dizer com isso? O Senhor quer dizer: primeiro, me amem com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Porque para que seja ensinado, para que os seus filhos entendam como eles devem viver, para que eles entendam e passem a viver dessa maneira, me amando de verdade, vocês precisam me amar de verdade. Sabe, o vivenciar, ele é uma consequência. É uma consequência do que os pais vivem. Então, os seus filhos vão viver como uma consequência do que eles veem em casa, do exemplo que eles têm em casa. E é isso que o Senhor deixa claro em sua palavra, já é um padrão que vem do Senhor. Então, esse versículo nos ensina que, para que nós possamos ensinar algo, nós precisamos ser esse algo primeiro. Então, um estudo na Universidade de Oxford, ele usou um termo interessante, que foi chamado de modelagem parental. Lá vem a dentista. Bom, o exemplo que eu vou trazer para vocês é: alguém aqui já foi ao dentista e já teve que fazer uma moldagem na boca? Triste. Basicamente, eles vão colocar um produto chamado alginato e vão misturar com água. Esse produto ele vai ser misturado em uma proporção exata dentro de um pote. E primeiro ele será uma massa. Ela não terá forma, essa massa não tem forma. Até que ela é colocada em uma moldeira. De uma moldeira ela é colocada na sua boca e é feita a moldagem.
E essa moldagem, então, nós vamos ter uma réplica perfeita da sua boca. Assim também é uma comparação de como é uma criança quando ela nasce. Primeiro, pais, vocês precisam entender que vocês são a primeira referência de uma criança. Então, quando uma criança nasce, o primeiro exemplo que elas veem são vocês. Então, aquilo que é natural para vocês acaba sendo muito natural para elas. E um exemplo que eu dou para vocês é o exemplo de quando eu comecei a namorar com o Felipe falou que ele achava muito estranho que lá em casa, a forma como nós colocávamos o açúcar. Ele falava que achava engraçado que a gente tinha uma colher e um pote de açúcar na mesa, porque a gente não tinha o costume de fazer o café com açúcar e era uma colher para todo mundo. E ele falava que isso era estranho, porque na casa dele isso era diferente. Mas quando ele falou isso, eu lembro que até eu e Abraão, a gente se entreolhou e ficou, como assim na sua casa não é desse jeito? Não é o normal? Então, essa é a normalidade que existe no cérebro de uma criança. É assim que ela acaba aprendendo. E esse filho, então, ele vai aprender a lidar com as situações da vida a partir do momento em que ele vê os pais lidando também com as situações da vida. Eu me recordo de várias vezes ao decorrer da minha infância em que eu via os meus pais passando por diversas situações, eu observava e então vinha na minha cabeça, então é assim que eu devo reagir, é assim que eu devo responder, é assim que eu devo me portar. Então, os meus pais, eles foram os meus primeiros exemplos, foram eles em que eu estudei, foi eles que eu observei e é deles que vem quem eu sou. Então, é assim para uma criança também. Então, é muito importante para que os pais entendam a complexidade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade que o Senhor os dá. O Senhor dá a responsabilidade da vida de uma criança e a responsabilidade da vida de alguém que vai olhar para você como referência e vai pensar em você como a maior referência que ela tem. Até mesmo na física, por exemplo, para a formulação de uma hipótese, é necessário a observação. Então, esse é um ponto de como o ser humano também aprende. O ser humano aprende a partir do momento em que ele observa. Ele observa, ele analisa, então ele começa a aprender, ele entende. E é dessa forma que o cérebro humano funciona, desde novinho. Em 1 Coríntios 11:1, fala... Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Imitar e modelar é um exemplo, não é apenas científico, mas também é bíblico. Primeiro, os pais precisam imitar Cristo. E depois, os filhos, então, vão imitar os pais, consequentemente imitando a Cristo. Então, é necessário que os pais vivam uma vida alinhada, entregue ao Senhor, com o coração alinhado ao Senhor, para que os filhos então compreendam que a forma exata de se viver nesses dias, nesse mundo, nessa geração, e que eles ensinem para as próximas gerações, seja exatamente viver o Evangelho da forma que Cristo nos ensinou. Nós já passamos por 2 pontos. O primeiro ponto, ensinar. O segundo ponto, viver. Iremos agora para o terceiro ponto, que é um dos mais clássicos, principalmente para um culto de casais. O terceiro ponto é a comunicação. Eu lembro do meu pai falando, toda vez que ele ia formular uma mensagem sobre casais, ele falava, é muito importante a comunicação. É muito importante porque, às vezes, a mulher fala, eu estou bem. E às vezes o homem fala, eu estou bem. E dessa mesma forma funciona com os filhos. Eu gosto de falar e algo que, um grande argumento que a gente gosta de usar. Não, porque eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar o que você está sentindo, o que você está passando. Dessa mesma forma, filhos, vocês não têm uma bola de cristal para tentar entender o que é que os seus pais estão sentindo. Da mesma forma, pais, vocês não têm uma bola de cristal para entender o que é que os seus filhos estão passando. Por isso que é necessário uma conexão, é uma comunicação. A comunicação é necessária para que haja uma conexão entre pais e filhos. Na gramática, é considerado a mensagem, o mensageiro e o código. A mensagem é aquilo que você quer passar para outra pessoa. O mensageiro seria eu quero passar uma mensagem para vocês. E o código será a maneira como eu quero que essa mensagem chegue. Então eu posso trazer de uma carta, eu posso falar
com vocês. E existem vários meios para que algo seja comunicado ali. Eu gosto de falar da minha mãe, no maior exemplo. Quando eu era guri, eu aprontava demais, gente. Vocês podem olhar para mim, mas eu aprontava demais quando eu era menor. E aí, toda vez que eu aprontava, minha mãe só fazia isso aqui, ó. Tá ali, eu já sabia. Ou eu vou apanhar, ou eu vou ficar dois dias chorando no quarto, depois de uma bronca. E era bem assim. E a gente sabe, filhos, a gente sabe quando a gente irrita nossos pais. A gente sabe. E existem várias formas de comunicação. Esses são alguns exemplos que a gente pode trazer aqui. E o que ocorre quando não há uma boa comunicação? Ocorrem desentendimentos, a confusão, mágoas ou simplesmente o esquecimento das mensagens. Às vezes, por eu não comunicar algo, eu posso me ofender, ou a pessoa pode se ofender porque eu não passei o que eu queria trazer. Não falei o que eu deveria ter falado. E aí o que acontece também às vezes eu esqueci, mas não é importante. Mas você já parou para pensar, principalmente no ambiente de casa? Nós sabemos, vocês pais se esforçam bastante, se dedicam bastante para que todo o ambiente ao qual seja o seu lar seja com segurança, proteção, provisão. Mas algo que é importante diante da casa de vocês é que vocês comuniquem aquilo que vocês estão sentindo e aquilo que vocês estão passando como casa para os seus filhos, porque eles vão se sentir parte disso. E sabe o que acontece quando isso não ocorre? Os filhos vão correr para os amigos. E aí começa, principalmente os adolescentes. Meu filho não desabafa comigo, meu filho só quer saber dos amigos, o que é que está de errado comigo? Meu filho só não consegue falar o que é que está passando. E eu confirmo isso porque eu fui um adolescente chato. Só que quando eu aprendi a comunicar, eu aprendi um ponto muito importante: vulnerabilidade. Pais, vocês não são super-heróis. E nós entendemos isso. Há muitas complicações diante de uma vida. Há muitos problemas, há muito processo. E a gente sabe que há um momento em que vocês cansam, que vocês ficam cansados, que dá vontade de jogar tudo para cima. Vocês estão exaustos. E está tudo bem. Mas é importante que os seus filhos entendam isso. Sabe, da mesma forma que vocês como um casal, um está cansado e fala: hoje eu não estou legal. E aí vai fazer a outra pessoa, o cônjuge, vai fazer de tudo para tentar animar, para melhorar. Assim é com os seus filhos. E a gente tira essa prova em casa. Há muitas vezes minha mãe chega em casa, o meu pai chega em casa e fala: hoje foi corrido, não foi tão legal, eu não estou muito bem. E aí a gente faz uma reunião dentro do quarto deles. É engraçado. Os dois deitados na cama deles, eu encostado assim na parede e Sara na outra parede conversando. E aí a gente começa a desabafar sobre o dia. É importante que haja esse momento de vulnerabilidade, é importante esse momento de vínculo. E sabe por quê? A admiração se torna maior quando isso acontece. Às vezes a gente se preocupa tanto: nossa, eu tenho que passar uma imagem de muito forte para os meus filhos. Claro, isso é muito importante, principalmente você que é pai, você que é homem. Mas sabe, o Evangelho também nos mostra que vocês também podem falar, vocês comunicam. A Bíblia nunca censurou, nunca falou nada sobre, nunca, na verdade, apagou o fato de Jesus falar o que ele estava passando. Então nós podemos ouvir, nós podemos falar: hoje meu dia não foi tão legal, por causa disso, disso, disso. E sabe, quando vocês fazem isso, vocês abrem um vínculo com seus filhos. E é mais fácil, porque quando vocês se abrem, eles também se abrem. Já foram várias vezes que eu entrei em crise sobre: meu Deus, o que é que eu vou cursar, o que é que eu vou fazer da minha vida. E aí meu pai almoçando, e eu falando: pai, eu não sei o que é que eu não sei o que é que eu vou fazer, eu não sei. E aí ele olhava para mim e ele falava: hoje no trabalho também eu não estou muito daqueles. E sabe, para mim estava tudo bem, porque era ali que nós dois estávamos tendo um momento de conexão, onde eu ouvia ele, onde ele me ouvia, e nós dois
entrávamos em um consenso de conversa. Então, uma das maneiras como vocês podem melhorar o diálogo com seus filhos é esse. Pontos de vulnerabilidade. E saber comunicar. Nós sabemos que existem coisas que não se falam. Há coisas que às vezes o filho não vai entender no momento, mas é importante ter clareza e um diálogo correto diante deles. Não precisa expor tudo, mas falar, nós estamos passando por tal caso. E iremos resolver, porque o Senhor é fiel. O Senhor sustenta todas as coisas. Ele não vai deixar. Ele não vai nos deixar. Nós amamos quando vocês dão espaço para a gente de conforto para falar as coisas, sem pressão. No nosso tempo de comunicar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que ainda estou aprendendo a conversar sobre o que eu estou passando, sobre o que eu estou sentindo. E eu dou glória a Deus pela vida dos meus pais, porque eles sempre paravam e falavam, não, Abraão não quer falar agora. Passava 2 dias, eu estava, pai, eu estou com vontade de chorar e não sei o que, e aí ele me acolhia. E ele dava o tempo. Às vezes, pela pressão, pela agonia de querer ouvir, de querer ajudar, às vezes a gente não consegue dar tempo para a criança, para o adolescente, para o jovem pensar. E aí a gente fica muito pressionado e a gente começa a se estourar. E é importante porque em Provérbios 18:13 fala, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Por isso que é importante uma comunicação. É importante um ponto de diálogo, um ponto de conexão entre eles. Sabe, Sara deu um exemplo enquanto a gente conversava sobre se seu filho gosta de Homem-Aranha, se esforça a entender pelo menos o básico de Homem-Aranha. Eu sou músico e sou o único músico da casa. Vocês acham que minha família ama ouvir de bateria todos os dias? Como eu? Eu admiro a paciência deles quando eu tocava bateria todos os dias. Mas eles se esforçavam, eles comunicavam, a gente conversava e havia conexão ali. E esse é um dos pontos, e esse é o terceiro ponto que nós queremos trazer para vocês. O quarto ponto é presença. Bom, existe uma diferença muito grande entre estar e permanecer. Quando nós vamos na Bíblia, em João 15, Jesus diz, como o Pai vos amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. É interessante que o próprio Senhor nos ensina como nós devemos viver e como esse relacionamento, nós podemos ter um relacionamento de pai e filho com o Senhor. E esse é o padrão dos céus, é assim que o Senhor nos ensina. Então, como o Senhor nos ensina a permanecer no seu amor, é importante também que de pais para filhos, nós permaneçamos nesse amor, permaneçamos um amor um para o outro também. Bom, essa é a didática de um amor que o Senhor nos ensina. E eu acredito que muitos aqui já ouviram muitos relatos de pais que trabalham muito, se esforçam muito para trazer o pão e o dinheiro na casa, mas muitos filhos dizem que só queriam ouvir um como você está. Não é verdade? Então, o permanecer no amor é exatamente essa permanência, esse diálogo, essa vida que existe entre pais e filhos. Então, no dicionário, estar significa encontrar-se em certo momento ou lugar transitoriamente. Ou seja, não é permanente. Ele pode estar aqui agora, mas daqui a alguns minutos não está mais. Posso estar aqui agora, mas depois eu posso não estar. Já o permanecer significa continuar sendo, prosseguir existindo, conservar-se, ficar. E ele traz um exemplo. Chovia, mas a terra permanecia dura. Então, isso não significa que os filhos esperam que os pais vivam colados neles. Sabe, os filhos não esperam que vocês, pais, cheguem. Não, hoje eu vou para a escola com você e a gente vai ficar grudado enquanto você está lá assistindo aula, conversando com seus amiguinhos. Não é isso. Isso não é permanecer. O que o Senhor nos ensina ao permanecer, na verdade, é às vezes em um dia muito corrido, em um dia estressante, em um momento à mesa, sentar e conversar. Filho, como foi seu dia? E realmente querer ouvir. Não permitir que as distrações estejam à sua frente, mas ouvir aquilo que o seu filho tem a dizer. E compartilhar exatamente o exemplo da comunicação que Abraão falou antes.
E eu já vi aqui que em algumas pregações a minha mãe citou o exemplo de que ela me espera chegar da faculdade. Então, toda noite, quando eu chego da faculdade, tarde da noite, minha mãe está ali sentada no sofá, morrendo de sono. E quando ela me vê, ela diz, graças a Deus que você chegou, porque eu quero dormir. Mas, mesmo com sono, mesmo depois de um dia corrido, a minha mãe, ela falava o seguinte, e aí, como foi a aula hoje? Alguma novidade? Isso é um exato exemplo de permanecer. Mesmo num dia longo, mesmo num dia corrido, mesmo num dia ocupado, mesmo com sono, a minha mãe permanecia a me perguntar, como foi seu dia hoje? Como foi a aula hoje? Alguma novidade? E é exatamente até mesmo o exemplo que o Abraão falou. Minha mãe, às vezes, ela não entende muito de odontologia, sabe? Às vezes eu falo e ela fica olhando para mim como quem? Ah, legal. E eu chego dizendo, não, hoje eu aprendi isso e eu achei muito interessante. E ela, muito bom. Só um adendo, é que às vezes Sara vai falar alguma coisa toda animada para minha mãe e ela começa, não, hoje eu aprendi que não sei o que, a cavidade, não sei o que. Eu, Sara, traduza. E aí quando Sara vai falar, ah, eu arranquei um dente. Aí eu e minha mãe, Mas existe essa permanência, existe esse interesse, mesmo que ela não entenda tudo que eu passei, mesmo que ela não entenda o que foi que eu aprendi, ela permanece nesse amor, esse interesse de estar em permanência. Então não é hoje eu estou, hoje eu quero te ouvir, amanhã eu não quero ouvir mais. E é interessante porque isso acabou ficando na minha mente. E até mesmo não só na faculdade, mas quando algo acontece ao decorrer do meu dia, eu lembro e eu fico, meu Deus, eu preciso falar para minha mãe. Então, preciso conversar com minha mãe sobre isso. Isso foi estabelecido um relacionamento, um diálogo, uma vida. Isso é permanecer, não é apenas estar. Então, é exatamente esse exemplo. Chovia, mas a terra permanecia dura. Então, às vezes, numa adversidade, às vezes com problemas, às vezes com dificuldades, ainda assim os pais estão ali para te ouvir, para te acolher, para te amar e vice-versa. Isso é permanecer. O Senhor nos ensina a permanecer no amor dele. O Senhor nos diz, o Senhor que é o próprio amor nos ensina como nós devemos amar e que nós devemos permanecer. Amém. Bom, já passamos pelos 4 pontos. Então, ensinar, viver, comunicação e presença. Vamos agora ao 5º ponto. É um dos maiores pontos de atenção que nós queremos trazer aos pais, de filhos para pais, que é expectativas. Nós sabemos que quando o filho nasce, os pais já projetam os 20 anos de carreira do filho. Nós sabemos que quando o filho nasce, o pai já pensa, não, ele vai ser criado desse jeito, ele não vai poder fazer isso, ele não vai poder fazer aquilo. Quando ele começar a faculdade, ele vai fazer desse jeito, ele vai para esse lugar, ele vai fazer tal faculdade. E nós queremos separar um ponto muito importante sobre expectativas e nortear o filho. Quando nós falamos dar o norte, é guiar o filho. Porque quando nós colocamos expectativas que não são deles, mas quando nós implementamos expectativas nossas sobre os filhos, sobre os nossos filhos, eu ainda não sou pai, mas eu falo assim só. Mas quando a gente fala assim, é muito perigoso, porque isso pressiona e isso traz um peso ao filho acreditar e passar um tempão crescendo, falando, mas meu pai quer que eu faça isso, mas minha mãe quer que eu faça aquilo, mas eu não consigo pensar. E é importante a gente diferenciar isso, porque é importante filtrar as expectativas. Nós colocamos que as expectativas, falar sobre expectativas não dá liberdade a você viver do jeito que você quer. Então, filhos, expectativas dos seus pais sobre vocês não é uma justificativa para você querer fazer o que você faz, ou o que você quer fazer, só porque a gente vai falar aqui que é importante filtrar essas expectativas. Porque, pais, uma forma segura e saudável de vocês nortearem os seus filhos é pela comunicação. É vocês falarem, filho, esse caminho é legal,
o que você está pensando não é legal. Mas você já parou para pensar nesses pontos aqui? E aí vocês sentam e vocês conversam. Filho, você percebe que tem um pontinho aqui que não encaixa? Ou quando é algo total de acordo? Não. Isso não vai de acordo com a Bíblia. Isso é uma correção. E nós entendemos que é importante filtrar as expectativas, porque isso protege tanto o coração dos pais quanto o coração das crianças, o coração dos filhos. Porque isso não gera mal entendidos e nem tampouco projetam aquilo que eles tinham em si mesmos. Algo importante que a gente deve frisar é: nós entendemos que muitas vezes os pais, eles construíram e criaram sonhos que talvez, possivelmente, eles não consigam realizar. Mas é importante que esses sonhos não sejam implementados nos seus filhos. É importante que vocês tomem cuidado sobre aquilo que vocês estão impondo sobre eles. Sobre essas expectativas de talvez seu filho queira entrar numa área da saúde, sendo fonoaudiólogo, vamos pensar, sendo um fisioterapeuta. E aí, às vezes no calor do momento que a gente vê, não, meu filho vai ser médico. Ou meu filho vai ser engenheiro, meu filho vai ser essas coisas. Esse é o maior exemplo que a gente consegue trazer. Mas às vezes, o Senhor tem direcionado o seu filho para outro campo. Existem tantos campos de conhecimento. Eu conheço professores que foram meus professores. Hoje eu tenho um professor que ele é um professor de psicologia, que ele é teólogo e ele é professor de psicologia, ele é doutor pela USP. E ele falou que, quando ele foi contar a história dele, ele falou: meus pais não queriam que eu cursasse isso, mas hoje eu sou doutor na USP e eu faço pesquisas e ajudo pastores e missionários transculturais. São os missionários que saem dos seus países para fazer missões. E nós, às vezes, por implementar expectativas, nós não percebemos o impacto que isso tem causado. Porque projetar expectativas de uma forma não saudável, incorreta, pode feri-los. E um ponto importante ao qual nós devemos frisar: pais, os filhos não têm obrigação de suprir total. Quando eu falo total, eu estou trazendo uma parte. Não tem a obrigação de suprir total expectativa. Isso dói. Mas é importante trazer isso porque dentro desses dois caminhos, ou um ou outro será ferido. E é importante que nós amamos quando há comunicação. Nós, como filhos, não passamos pelo que vocês, pais, já passaram. E é importante que o norte seja feito para que vocês consigam nos ajudar. Por exemplo, tem coisas, eu tenho 18 anos, tem coisas que eu falo para os meus pais, eu estou passando uma crise nesse tempo, nessa área, sobre isso. E aí meus pais, eles vão me ouvir, vão me acolher e vão conversar comigo. Quando eu tinha 18 anos, isso aconteceu comigo também. E aí eles vão dar um norte. Entendem a diferença sobre impor expectativas e vocês nortearem os seus filhos? Às vezes você pode ver o perfil do seu filho e falar: nossa, você cairia tão bem como um arquiteto. É isso que você gosta? Sim. Vamos caminhar junto, vamos nessa. Eu dou graças a Deus porque os meus pais aceitaram um baterista dentro de casa, porque é uma zoada, gente, é uma zoada. É um barulho. E a cada dia nós aprendemos a sermos filhos diante das Escrituras, assim como vocês aprendem a ser pais diante das Escrituras. E o cerne disso tudo é o Evangelho. Então a forma como nós aprendemos a ser filhos e a forma como vocês aprendem a ser pais vem da mesma fonte. E nós estamos caminhando nisso. Bom, o último ponto é demonstração de amor. Demonstrar amor não está apenas voltado aos elogios e na validação, mas também nos atos de correção.
porque corrigir também é amar. Então, claro que é muito importante para um filho ouvir um eu te amo. É muito importante que um filho seja elogiado quando ele realmente faz corretamente. É muito importante para um filho para que ele receba um abraço. É muito importante para um filho ser validado e entender que existe um amor dos pais para os filhos. Mas a correção também é um ato de amor. Então, em Hebreus 12, versículos 6 ao 7 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, são então bastardos e não filhos. Então, desde o início, eu e Abraão vamos falando aqui sobre o padrão do Senhor. Sobre o fato de que a paternidade está em Deus e ser filho também está em Deus. E é muito forte esse versículo porque basicamente diz o seguinte: se o Senhor não te corrige, então significa que você não é filho. E para um pai, o que é que isso significa? Para um pai significa que se ele não corrige o seu filho, ele não ama o seu filho, ele não tem como filho. Então é muito importante que haja correção. E é muito importante que os filhos também entendam que serem corrigidos também é ser amado. Então eu sou corrigido porque eu sou amado. O meu pai me corrige porque ele me ama. E eu me recordo de uma época que eu estava na transição do ensino médio para a faculdade, estava com várias dúvidas e principalmente muitos medos. Medos de qual profissão eu ia seguir, qual carreira eu ia querer fazer, mas o mais principal medo que tinha no meu coração era o medo de errar. Eu morria de medo de errar. Porque quando eu vinha de um ambiente em que eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia que eu tinha que estudar, acabei aqui, agora eu vou para a faculdade, agora eu tenho que escolher o meu curso, logo depois eu vou para o mercado de trabalho. Eu não queria errar, eu morria de medo de errar. E eu lembro que eu fiquei em uma real crise. Eu sentei no sofá, teve um dia que eu fiquei sentada no sofá chorando. E eu lembro que o meu pai chegou. Primeiro ele chegou, aí ele sentou no sofá perto de mim, aí ele perguntou: Sara, como é que você está? E aí eu falei, ele ouviu tudo que eu tinha para falar. E aí quando eu achei que eu ia receber, não, tudo bem, Sara, tá tudo bem, não, pode deitar aqui, não tem problema nenhum não. Não, eu recebi uma correção. Com um pleníssimo dedo de profeta, meu pai olhou para mim e disse o seguinte: Sara, você precisa se levantar. Sabe, não, ao longo da minha vida, ao longo da minha trajetória, eu já errei. Eu já caí, eu já levantei. Então, dentro do comércio, dentro dos negócios, eu já errei, depois eu me levantei, depois me reergui. O Senhor sempre esteve comigo e Ele é a minha confiança. Então, você precisa entender que você tem que caminhar. Não dá para ficar parada. Se você ficar parada, você não vai viver. E ali eu recebi uma correção, eu fui corrigida. Mas é muito interessante que quando ele se levantou, que ele falou isso para mim, porque ele ainda falou levantado. Ele estava sentado, ele levantou, apontou o dedo para mim, me corrigiu. Mas foi muito interessante que durante esse momento, enquanto eu olhava para ele, algo mudou na minha vida. Eu entendi que eu não podia ficar parada, realmente. Eu entendi que eu precisava prosseguir. Eu entendi que eu não estava confiando no Senhor da forma como eu deveria. Porque se eu realmente confiasse no Senhor, eu não estaria sentada chorando com medo. Sem querer seguir para rumo nenhum e lugar nenhum. Então, a correção do meu pai me fez com que eu me levantasse. E o mais interessante nisso tudo foi que ele me corrigiu. Mas ao mesmo tempo que ele ia me corrigindo, eu estava me sentindo extremamente amada. Ali eu entendi, o meu pai me ama, o meu pai se preocupa comigo, o meu pai, ele realmente está falando isso para mim porque eu preciso ouvir. Ele não está falando aquilo que eu quero ouvir, mas ele está me falando aquilo que eu preciso. E essa demonstração de preocupação que ele passou para mim, e essa correção foi com que eu realmente me senti amada. E ali eu entendi que errar era humano. E que, ainda assim, se eu errasse, eu ainda seria extremamente amada. Se eu caísse, Ele também estaria ali para me ajudar. E o mais importante é que o amor não seria dado a partir da minha performance.
O amor, ele era dado a partir do momento em que eu sou filha. E é assim também o nosso relacionamento com o Senhor. E esse é o exemplo do Senhor para nós. Então, o Senhor nos corrige porque o Senhor nos ama. Pais corrigem porque eles amam. Mas é muito importante frisar que existe a correção com amor. E foi o que eu entendi do meu pai, que ele me ama. Mas é necessário também que haja esse acolhimento. Então, o que foi que o meu pai fez? Primeiro, ele parou, ele sentou, ele me ouviu. Então, depois, ele me corrigiu. Então, tudo isso que ele fez, o todo, foi uma demonstração de amor. Porque isso é amor. Porque se meu pai tivesse me visto sentada, chorando, e só tivesse apontado o dedo para mim, tivesse me corrigido ali, talvez eu não tivesse me sentido da forma como eu me senti. Talvez eu não tivesse me sentido compreendida, talvez eu não tivesse me sentido amada. Talvez eu pensasse, ele nem me ouviu e já está me corrigindo e está falando isso para mim. Ele não me deixou nem falar e está sendo assim comigo. Não, ele primeiro me ouviu. E ali eu entendi que o que ele estava falando era a partir de uma preocupação, era uma correção que eu necessitava ouvir e que também era uma forma de amor. Ele me corrigiu porque ele me ama. E uma mensagem aos filhos agora. Nós sabemos o quão é complicado. Nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando. Mas observem os pais de vocês, valorizem as pérolas que vocês têm. É importante que, da mesma forma como nós observamos esse amor por nós, o amor dele por nós, nós, como filhos, devemos demonstrar e olhar para eles e falar: nós honramos e amamos a vida de vocês. E eu convido você agora, você que é filho, se achega ao seu pai. Vocês podem ficar de pé, podem se colocar de pé. Você que é filho, vamos honrar os nossos pais nesse momento. Eu peço que nossos pais venham aqui. É engraçado, né? Quando a gente fala meu pai, seu pai, nosso pai, né? Eu peço que nesse momento você se achegue aos seus pais. Vocês olhem nos olhos dele. Olha bem assim no fundo dos olhos dele, como o pastor fala, nos olhos verdes e azuis. Olha nos olhos dele e começa a declarar palavras de bênção sobre quem eles são para vocês, o quão importante eles são, o quão vocês amam a vida deles, o quão o ensino, a comunicação, as expectativas, a presença e a demonstração de amor deles são tão importantes para você. Agora eu peço que você coloque, você que é filho, coloque a mão sobre o ombro do seu pai, da sua mãe. Vamos orar juntos, vamos abençoar a vida deles. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que é ser família. Senhor, nós agradecemos pela vida dos nossos pais, nós como filhos. Nós agradecemos a honra e o privilégio que é teus. Obrigado, Jesus, pelo precioso privilégio que é ser corrigido, que é ser ensinado, que é ser exortado, que é ser comunicado. Senhor, da mesma forma como o Senhor nos ama, o Senhor demonstra o seu amor por meio dos nossos pais. Nós oramos para que todo peso de culpa, todo trauma de infância, todo peso de expectativas, nós oramos sobre toda a preocupação sobre gerir e administrar a casa, seja cessado em nome do Senhor Jesus. Que a consciência da presença seja maior, Senhor. Que a consciência de que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder seja maior. Nós agradecemos, Senhor, e nós honramos a vida dos nossos pais. Senhor, nós te damos glória, nós engrandecemos o teu nome por saber como o Senhor foi bondoso para conosco, Senhor, por meio dessas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos nossos pais. Nós oramos para que o Senhor acompanhe eles em todo o caminho, em toda essa jornada, e que eles entendam que é um privilégio caminhar com o Senhor. É um privilégio ganhar com o Senhor e perder para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, por essas vidas. E com um coração grato, com um coração alegre,
nós exaltamos o teu nome, Senhor, porque o plano do Senhor é a família. E nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estão chorando, ai. Bem, pessoal, nós podemos ver que eles estão um pouco emotivos. Então nós exerceremos o papel deles. Nós oramos para que essa mensagem tenha alcançado vocês. Nós, desde o início, nós oramos para que o coração de vocês seja como terra fértil. E eu oro para que os filhos honrem os seus pais. Filhos, amem os seus pais. É a melhor coisa que vocês podem ter. De vocês chegarem em casa e poder ver os seus pais ali para conversar. Eles são os seus melhores amigos. Ao mesmo tempo que eles são seus pais, eles são os seus melhores amigos. E um versículo que nós queremos deixar firmado para a noite de hoje é Deuteronômio 6:5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Pais que amam o Senhor geram filhos que amam o Senhor e geram então gerações que amam o Senhor. E isso será levantado de geração em geração. Então, amem ao Senhor com todo o coração, com toda a intensidade. Com amor, Abraão e Sara. Sara e Abraão, porque esse é mais velho. Então é isso, pessoal. Nós estaremos orando por vocês todos os dias, mesmo que essa mensagem seja passada hoje. É uma oração que nós, como família, nós temos orado. Saibam que tanto o pastor Ricardo, a pastora Paulina, Sara e Abraão têm orado por cada família nessa igreja. Nós sabemos que todos os pastores estão orando por vocês. Nós amamos vocês. Nossa, tô parecendo pastor já. Ai. E para finalizar, nós queremos lembrar vocês para que vocês não saiam correndo. Aqui ao lado tem um coffee break preparado para vocês. Então, para ter essa reunião em família, amém, né, Radassa? Darabacanta. Então você pode se dirigir aqui ao portão lateral, que nós teremos um cafezinho para pais e filhos. Então, fiquem à vontade, Deus abençoe vocês. Uma boa noite a você que está assistindo na transmissão.